Olá, amigos. Edmar de Moraes. Antes de eu começar, gostaria de solicitar a todos que se inscrevam no canal, deixem o seu like, toque o sininho para novas notificações. Se não gostar do vídeo, sinalize como negativo, mas participe, né? Participe de alguma maneira para que o canal, que o YouTube possa entender que o canal tem visualizações, o que não está acontecendo, tá? Então eu fico grato desde já, não custa nada, é só tocar no botãozinho de inscrever-se e se quiser receber notificações, toque no sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Vamos ao tema. É um tema muito importante. Chama-se uma síndrome de comportamento chamado mitomania. E é um assunto que eu conheço porque vivenciei boa parte da minha vida por conta desta doença, dessa sociopatia, né? dessa doença psiquiátrica, né? Psicológica. A pessoa, isso eu estou falando das minhas experiências, tá? A pessoa conta uma mentira com o intuito de obter algum resultado. Só que após contar essa mentira, essa pessoa precisa manter, sustentar a mentira. E aí ela mente novamente para sustentar a primeira mentira. Depois ela mente novamente para sustentar e acaba passando a vida contando mentiras. E quem convive ao lado dessas pessoas, o seu circuito de amizades, o seu círculo de amizades, círculo familiar, tudo vai depender da quantidade de sustentação que essa pessoa precisa dar a esta mentira, né? Então ela acaba tornando-se um mitomaníaco, que é uma doença da mentira. Então isso que eu estou falando é exatamente o que eu já vivenciei, tá certo? Eu já vivenciei e suportei por muitos anos esse tipo de situação, né? Então, eu quero fazer aqui uma pequena leitura, né, que é do Instituto Psiquiátrico da USP, que eu acabei lendo, né? E essa matéria é bem, como se diz, contemporânea, bem atualizada, né? Porque ela é de 2019, de abril de 2019. E aí me estimulei a falar sobre o assunto que por algumas vezes eu já comentei. Quando eu fiz essa menção à doença de mitomania, foi no final da campanha de 2018, aonde eu dizia que o atual presidente sofre, o único mito, né, por conta dele, seria a mitomania, a mania de mentir, dada a quantidade exacerbada de mentiras que ele proferia, e profere até hoje, né? Então a única coisa de mito que o atual presidente tem é a sustentação da mentira que ele contou lá no começo. Ele contou uma mentira para o povo brasileiro lá no começo, e agora inventou uma mentira que está aí circulando diariamente na internet, no Twitter, no YouTube, no outro lá no Facebook, ele dizendo
com relação a sancionar uma lei que cria o fundão, tal do fundão. E eu vou falar especificamente sobre esse tal de fundão, né? O fundão é uma criação em que o presidente da República pode ou não sancionar. Agora, quem é o maior interessado no fundão? O maior interessado no fundão para 2020 é com a aceleração do processo eleitoral e a aceleração da criação do partido do presidente, que não tem partido no momento, ele criou um partido para ele vai ser beneficiado se ele conseguir, inclusive com essas medidas aí de isenção de tributos dos grandes templos evangélicos, né? Então ele cria uma mentira e bate o pé em cima dessa mentira, mas é uma atribuição presidencial sancionar uma lei, sancionar um pedido do Congresso ou não, ou ele mesmo mandar uma medida provisória sancionando a lei, o Congresso analisar, passar pelo processo, e aí essa lei vem para a mão do presidente para ser sancionada. Como uma lei, se ele não pudesse sancionar, ele não poderia cortar itens da lei anticrime. Ele sancionou a lei do juiz de garantia, entendeu? Mas porque já existe uma história criada por ele em que esse juiz pode ser até favorável aos casos dos filhos que estão envolvidos aí numa série de falcatruas que todo mundo conhece, não sou eu que vou dizer, é a mídia que fala, não sou eu que estou dizendo, sabe? Então, tudo tem um interesse. E o único mito do presidente Jair Bolsonaro, é exatamente a doença chamada mitologia, que agora eu vou descrever, vou ler para vocês do Instituto de Psiquiatria e Psicologia da USP, falando atualidade, uma coisa bem atual, né? Então eu vou passar a ler para vocês entenderem do que é essa patologia, que provavelmente, no meu ponto de vista, o único mito de Jair Bolsonaro é a doença mitologia. Tá? Eu vou ler aqui a matéria, então, para que os senhores entendam exatamente o que é a doença. 1º de abril, o dia que muitos entram no clima, dia da mentira, e aproveitam para pregar aquela peça ou dar um susto dos parentes contando uma mentirinha. Mas você sabia que existem pessoas que mentem compulsivamente? Este é o caso do mitomaníaco. Nesta data, compartilhamos a entrevista da professora Leila Tardivo, do Departamento de Psicologia Clínica do IP-USP, ao lado do professor Hélio Deliberador, da PUC São Paulo, sobre o assunto. Confira, por Celina Cardoso. Quem nunca mentiu, que atire a primeira pedra. Em muitas ocasiões, a mentira é uma ferramenta para não magoar os outros ou não entrar em conflito. Segundo Leila Cury Tardivo, professora do IP-USP, Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, a mentira tem graus e não apresenta necessariamente uma conotação grave. Mas quando a mentira consciente é compulsiva, se transforma em um falseamento da realidade, e aí pode representar algo mais sério, caracterizando a mitomania. Explica a professora abaixo. Leila e Hélio Deliberador, professor de Psicologia Social da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, explicam o que é, quais os sintomas e como tratar a mitomania. O que é a mitomania? A mitomania é a compulsão pela mentira, contada de forma consciente e tem por objetivo a autoproteção ou muitas vezes o falseamento da realidade, de maneira a fazê-la parecer
melhor. Trata-se de um processo de adoecimento psíquico, onde a pessoa que sofre vive alimentando mentiras. Mentiras que, geralmente, elevam a importância delas. A realização de todos esse quadro se pode dizer, vamos dizer assim, que ela cria em função das mentiras que não correspondem exatamente à sua realidade, explica Hélio Deliberador, professor de Psicologia Social da PUC São Paulo. Qual a diferença entre a mentira comum e a mitomania? A mitomania é o exagero consciente da mentira. É bastante diferente da mentira social. Quando, por exemplo, uma pessoa corta o cabelo e eu não gostei. Eu não vou dizer que acho que a pessoa está feia porque não quero chateá-la. Mas no caso do mitomaníaco, ele não consegue parar de mentir. Ele mente sobre sua realidade para fazê-la parecer melhor, aparentar mais do que tem ou encobrir algo, conta Leila Cury Tardivo, professora da USP. Um dos exemplos brasileiros mais famosos de mitomaníaco é Marcelo Nascimento da Rocha, autor do livro VIPs, Histórias Reais de um Mentiroso, que passou por filho do dono da companhia aérea Gol. Esse caso, do filho foi muito divulgado quando ele deu aquela entrevista eu não vou me lembrar, para aquele repórter que tem um programa na televisão de entrevistas, né? E todo mundo ficou conhecendo essa história e tal, e no fim era uma baita de uma mentira. Bom, depois se eu lembrar eu falo o nome dele. A mitomania está relacionada a outros males. A mentira compulsiva está relacionada a outros quadros de doenças psiquiátricas e psicológicas, como transtornos de personalidade antissocial. Veja bem como tudo isso se encaixa no quadro que a gente percebe do presidente da República, né? Antissocial, que, segundo o professor Hélio, podem levar o mitomaníaco a um processo de isolamento para não ser descoberto. A mitomologia está relacionada, em geral, ao transtorno de personalidade antissocial, quando é aquela mentira que tem por finalidade a defesa ou a ideia de falsear a realidade, porque a pessoa não suporta aquela em que vive e quer se colocar em outro ambiente, afirma Leila. O mitomaníaco mente por má fé. Segundo o professor Hélio, geralmente o mitomaníaco não age de má fé, porque o comportamento é resultado de um sofrimento que acaba por levá-lo a um processo quase de semiconsciência. A pessoa vai se perdendo com isso. Mas as intenções também dependem do transtorno de personalidade, do qual a mitomania pode estar relacionada. Explica a professora Leila. Se o mitomaníaco tiver um transtorno de personalidade antissocial, mais grave, como a sociopata, aí ele pode fazer mal para os outros. Agora, o mais importante, como identificar um mitomaníaco? Quando as mentiras são muito discrepantes em relação à realidade, é mais fácil de identificar o comportamento compulsivo. Outro ponto suspeito é que o mitomaníaco pode tentar esconder da família o emprego, o lugar onde mora. Alguma coisa se consegue identificar em mitomaníaco. Mesmo se você não faz parte do círculo íntimo dele, você vê que aquilo que ele está falando não bate, diz a professora Leila. Contudo, e mesmo na convivência, que se percebem as mentiras constantes e a falta de nexo delas na realidade. O que fazer ao identificar um mitomaníaco? O ideal é nunca confrontar, mas acolher o mitomaníaco de forma compreensiva. Em alguns casos, quando ele admite que está mentindo, mas não consegue parar de mentir, fica mais fácil sugerir que procure ajuda. Abre aspas. Agora, se o mitomaníaco não admite que mente, uma das formas de tentar fazer com que ele
procure tratamento é conversar com a família dele para ver se os mais próximos conseguem convencê-lo a procurar ajuda, fecha aspas, diz a professora Leila. Como tratar a mitomania? Para os professores, a psicoterapia é um tratamento mais indicado para a mitomania. Abre aspas. No processo terapêutico, o mitomaníaco entra em contato com o desejo de que não corresponde à realidade dele. Então, devagar, ele vai tomando consciência desse processo e analisando quais experiências a compulsão pela mentira ele está relacionado. Fecha aspas, esclarece o Dr. Hélio. Então, agora vocês passaram a ter um exemplo típico da mitomania. Vocês passaram a ter um exemplo típico da mitomania, e que nós todos os brasileiros em geral, seja ele de qualquer ideologia, todo brasileiro e todo mundo, no caso da presidência do Brasil, todo mundo percebe que Jair Bolsonaro mente compulsivamente para sustentar uma mentira criada. Então a única coisa que Bolsonaro tem de mito é a mitomania. Ele cria falsas interpretações e coloca como se aquilo fosse a expressão da verdade. Ele transforma a sua visão mitológica, mitomaníaca, no caso, mitomaníaca, na sua verdade exclusiva, na sua verdade, da sua realidade, mas que não condiz com a situação do Brasil. E o pior de tudo, ele está cercado de pessoas do mesmo naipe. Ele está cercado de pessoas do mesmo naipe que alimentam e sustentam estas mentiras. E estas pessoas não estão só no quadro político e da direção do país. Elas estão também na mídia. Elas estão também naqueles que transformam a mentira do presidente em algo verdadeiro, como os canais que apostam nele. Você tem um mitomaníaco mais próximo do presidente, o senhor Sérgio Moro, que é um sociopata, né, uma pessoa antissocial, porque ele não se apresenta a público, né, e cria mentiras em cima de mentiras, tentando iludir a imagem, iludir o público com as suas histórias, iludir o público do benefício da Lava Jato, do dinheiro que eles recuperaram, iludir o público que ele iria pegar 2,5 milhões com Deltan Dallagnol, que também é outro mitomaníaco, né, e construir um instituto de benefício da luta contra a corrupção. Se eles tivessem falado que iriam colocar esse dinheiro à disposição do atendimento social da população, que é o problema mais grave desse país, porque a corrupção ela está entranhada nos cargos onde as pessoas têm poder. Uma coisa simples de você saber é o seguinte: uma das mentiras do presidente, e que até hoje não foi apurada, não sei porquê, porque o TSE também acho que não tem interesse em mexer nisso, ninguém quer mexer nisso. Bolsonaro apresentou uma conta de 2 milhões de custo de campanha. Tá certo? E nós sabemos, por todas as informações, que tinham sedes no Brasil inteiro, que só de adesivos gastaram 12 milhões de reais. E isso não foi devidamente declarado ao Tribunal Superior Eleitoral. Então a campanha dele não foi de 2 milhões. Mas mesmo que tivesse sido de 2 milhões, eu vou fazer uma pequena conta aqui para os senhores. Eu vou fazer uma pequena conta só para entender a minha linha de raciocínio com relação a políticos, não com relação somente a Jair Bolsonaro. Tá certo? Vamos supor, eu não tenho certeza, vamos supor que o salário de um presidente
seja 35 mil reais. Um salário de um presidente seja 35 mil reais. Vezes 48 meses, que é o período que ele fica lá, ele ganharia 1.680.000 reais. Perfeito? Se ele ganha 35 mil reais em 48 meses, ele receberia um capital de 1.680.000 reais. Mesmo declarando que ele gastou 2 milhões de reais, você investiria 100 reais para colher um resultado de 50? Isso já não é nem loucura, não é nem nada. Isso é inexplicável. Ninguém faz isso. Ninguém investe o dobro do que vai ganhar. Isso mostra quanto a mitomania faz parte da vida política. Por que esses caras gastam 2, 3, 4 vezes o valor do que ele vai arrecadar na função para se manter no poder? Ou é só pelo poder, ou é para receber as benéfices que o cargo lhe traz, que é o quê? O recebimento de propinas. Então, aí justifica você gastar 2 milhões, estou falando aqui no mínimo, não estou levando lá os 12 milhões que foi computado nesta campanha, e também não estou falando só o exemplo como Jair Bolsonaro, estou colocando todos os políticos. Por isso que eu falo que a corrupção está entranhada no meio político, faz parte. Por que eles se degradiam por conta de serem eleitos? Desde o menor cargo de um vereador até o presidente da República, passando por todos os cargos. Todos eles mentem. Por que todos eles querem ficar no poder? Porque o maior benefício do político é exatamente o recebimento de agrados de terceiros que ele compartilha durante o período que eles têm poder. Então, eles ficam doidinhos pelo poder. Porque isso traz mais lucro do que o próprio salário e do que o próprio cargo permite. Então, eles gastam fortunas e fortunas e fortunas para se manter no cargo, para ter o poder. E este poder é que lhe traz o lucro real que o cargo permite. Simples assim. Basta você raciocinar. Tá bom? Essa é a minha mensagem para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Reflitam, porque aqui é de muita reflexão, é um canal de reflexão, onde eu coloco pontos para vocês pensarem e pararem de se iludir com essas conversas que aparecem dizendo que A, B, C ou D está fazendo isso. Concluam o porquê. Você investiria 100 mil reais para, no final do seu mandato, ter recebido 50? Somente se você fosse beneficiado pela propina. Ok? E aí, a origem da corrupção no meio político. E isso não tem conserto. Não tem conserto. Entendeu? Pode ser minimizado, dependendo das novas leis que se tratem da relação investimento, né, das contratações, das obras que o governo precisa fazer, e o custo menor estar sempre aprovado pelo custo menor, sem favorecer A, B, C ou D, porque o retorno virá de alguma maneira para esse que está trabalhando por um valor abaixo do que ele gastou. É isso aí. Pensem bem. Edmar de Moraes. Não se esqueça, se inscreva no canal. Se inscreva, não custa nada. Ajude este simples candidato a YouTube a chegar a 1000 inscritos para fazer parte da grade do YouTube e poder fazer lives e vídeos mais bonitos, mais complexos, mais enriquecidos, para que vocês possam curtir e
conhecer um pouquinho mais sobre outros temas também. Tá bom? Um grande abraço, obrigado e até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.